Meus irmãos, eu vou pregar nessa noite um sermão biográfico. E eu afirmo para você que você não deve ter ouvido muitos sermões nesse nome. E eu queria que você atentasse para isso. Muitos de nós temos muitas lutas em termos de aceitar a soberania e a providência de Deus sobre a nossa vida. E eu queria tratar aqui sobre a vida de um homem hoje, nesse sermão biográfico, e os irmãos vão perceber que a gente tem que trabalhar as linhas entre os textos para fazer esse sermão biográfico. Mateus 1, 18 a 25. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome Jesus. Outro texto, meus irmãos, que vai fazer parte dessa história, dessa biografia, está em Lucas, capítulo 2, que também fala do nascimento de Jesus. Capítulo 2, até o verso 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E finalmente, mais um texto, Mateus 2, 13. A fuga para o Egito. Mateus 2,13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vamos orar. Pai querido, eu peço que o Senhor continue falando ao nosso coração nesse culto. Já cantamos, já oramos, pedimos que o Senhor continue tratando com a nossa vida pela Tua bendita palavra.
Tem misericórdia de cada um de nós que estamos aqui hoje. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como nasceu, meus irmãos, a ideia de pregar nesse personagem? Eu queria dizer para todos nós que estamos aqui, que sem exceção, todos nós temos indagações diante de Deus, quanto ao que somos, por que somos, como fazemos, o que alcançamos, por que deu certo, por que não deu certo, porque as coisas não caminharam como eu gostaria. E é interessante, meus irmãos, todos nós, sem exceção, temos interrogações, temos motivos de gratidão diante de Deus, isso sem exceção. É interessante, meus irmãos, que quando a gente começa a analisar a vida de pessoas onde tudo vai bem, tudo dá certo, ali é nome, ali é pronome, ali é história, ali é grandeza, ali é beleza, a gente fica admirado com aquela biografia que se escreve. E eu queria dizer para cada um de vocês hoje, que talvez Deus tenha ou esteja fazendo uma biografia da sua vida, como Ele fez de um sujeito. E eu queria que você acordasse para isso hoje, e entendesse que a soberania de Deus, meus irmãos, ela não vai ser aniquilada, ela se cumprirá integralmente sobre a sua vida. Mas a providência de Deus se estabelecerá todo dia na sua existência. E nesse sermão biográfico, meus irmãos, de hoje, eu queria trabalhar 3 coisas aqui na vida de um homem. E eu quero trabalhar anunciação, nascimento e fuga. E o tema, e agora José? Você já ouviu sermão sobre José? Você já ouviu sermão sobre José do Egito? Você já ouviu falar muito dele, porque é um sujeito muito conhecido, queridinho do papai, protegido, e de repente a sua vida transtorna, mas ele é homem de Deus e Deus o usa poderosamente. Mas eu queria que você anotasse nessa noite a história de José. E a primeira coisa que acontece aqui, meus irmãos, é a anunciação. Os textos que lemos, meus irmãos, falam exatamente do nascimento de Jesus, o Salvador que viria, o Salvador prometido. E aí começa o texto dizendo: ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Meus irmãos, antigamente, os contratos de casamento eram feitos entre famílias, eram feitos meses antes, eram feitos anos antes, e aqui tem um contrato de casamento, aqui tem uma menina prometida para um homem, aqui tem o estabelecimento de um relacionamento que vai se começar depois do dia do casamento, o dia que acontecer a festa do casamento. Provavelmente José estava construindo sua casinha, José como profissão de carpinteiro, meus irmãos, provavelmente fazendo nos encaixes ali, enfim, a sua casa, os utensílios, vivendo, meus irmãos, o sonho do casamento, como muitos de vocês viveram. Quando a gente olha para algumas pessoas da igreja, você sonhou, você partilhou de lutas, você diante de Deus, enfim, planejou muita coisa para o dia que você receberia sua esposa, as coisas dariam certo, as coisas caminhariam, vocês viveriam em algum lugar construído ou pagando aluguel, mas isso é sonho de muitos meus irmãos que querem se casar. E aqui, meus irmãos, aqui tem um sujeito chamado José, que está prometido para uma mulher chamada Maria, virgem. E meus irmãos, antes que as coisas aconteçam, estabeleça o casamento, há uma descoberta. Esse José, que é filho também de Jacó, porque seu pai chama-se Jacó, ele pertence à genealogia de Davi, ele está noivo de uma menina e sonha se casar com ela, ele está prometido para Maria, está tudo sendo preparado para o grande dia do casamento. E meus irmãos, vai acontecer aqui uma bomba. Vai aparecer aqui, meus irmãos, entre aspas, alguma coisa que poderia se tornar um grande problema. É interessante, meus irmãos, que quando você lê os textos de Mateus e Lucas, Maria, meus irmãos, ela tinha ido para a região de Belém, e ali ela é visitada pelo Senhor. Ali, meus irmãos, ela se torna, enfim, a mãe de Jesus.
ela, meus irmãos, é engravidada pelo Espírito Santo. A história diz, meus irmãos, que com 6 meses ela vai visitar Isabel, no início da sua gravidez. Ali é uma empolgação, né? Quando Maria entra, Isabel estremece no ventre ali, a criança João dizendo, olha, eu estou diante do Salvador, eu estou diante do meu Salvador. E aquele texto bonito, meus irmãos, do encontro de Isabel com Maria, e simplesmente, meus irmãos, há um homem esperando o seu casamento. Quando ele se encontra, meus irmãos, com Maria, Maria está grávida. E agora José? José era um homem bom, meus irmãos. José amava Maria. José tinha respeito com ela. José a honrava como virgem e como esposa prometida. E esse homem sendo justo, e a palavra justo aqui, meus irmãos, é íntegro, de caráter, de boa fama, de índole. Um homem, meus irmãos, sério. Um homem, meus irmãos, que está vivendo, enfim, esperando a noiva vir para o casamento. E aqui eu recito, meus irmãos, um fato que é muito grave. Hoje em dia, na sociedade que nós vivemos, os homens esperam as mulheres para o casamento, meus irmãos, fazendo programas, enfim, fazendo balaios de gatos, meus irmãos. Muitos vivem isso e fazem isso, meus irmãos, como se fosse normal. Isso não pode acontecer na igreja de Jesus. Isso não é prato de vida, meus irmãos, para quem um dia passou pela cruz do Calvário. Se você viveu isso aí, é uma desgraça. Porque, meus irmãos, casamento é essa espera, esse momento, meus irmãos, de afã, onde nos alegramos com aquilo que vai acontecer, o dia do casamento e relacionamento. José encontra com Maria, que diz, olha, eu estou grávida do Espírito Santo, o Altíssimo me visitou, estou esperando seu filho. E José, sendo justo e não querendo, meus irmãos, matar Maria, José não queria que ela fosse apedrejada. José não queria, a expressão infamar aqui, meus irmãos, não significa espalhar a fama de uma mulher, mas significa, meus irmãos, deixar ela viver. E para que ela pudesse viver, ele teria, meus irmãos, que fugir. Ele resolve deixá-la secretamente. Alguém imagina como está o coração de José? A gente não trabalha José, meus irmãos. A gente não tem nenhuma amizade com José. Como é que está o coração desse homem nesse momento? Como é que está a alma desse homem diante de Deus? Como é que está a vida de alguém que planejou um casamento, planejou um relacionamento, planejou uma história de vida, e de repente, meus irmãos, a esposa que ainda é prometida chega e fala, eu estou grávida do Espírito Santo. É bonita aqui a posição desse homem. A gente não vê ele dizendo, olha, eu não entendo esse negócio. É impressionante, meus irmãos, José, ele estava sendo preparado por Deus já. É alguém, meus irmãos, que é temente a Deus, justo, honrado, mas que ama aquela mulher. E simplesmente ele fala, olha, eu não posso revelar isso para a sociedade, eles vão matá-la. Vai ser apedrejada. E ele resolve sair de fininho. Quando ele está querendo sair de fininho, meus irmãos, acontece uma coisa que presbiteriano não gosta. Me perdoe a ênfase, mas José sonha. Deus dá um sonho para José. O anjo de Deus chega e fala para José, olha, não temas receber tua mulher, é o que diz o texto aqui. Enquanto ele planeja, ele ponderava, como é que eu faço isso? Aí em sonho, Deus visita, o anjo do Senhor visita e diz, José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que foi gerado é do Espírito Santo. Enfim, é Deus em carne nascendo de uma mulher. Meus irmãos, é interessante que quando a gente é de Deus, Deus convence a gente com facilidade. Com facilidade José foi convencido para receber sua esposa. No outro dia, meus irmãos, ali está um homem preparado, está um homem talhado, está um homem, meus irmãos, em pleno reconhecimento para abraçar a sua esposa e recebê-la, meus irmãos, como sua esposa, como alguém que faz parte da sua vida. E ela, grávida, meus irmãos, pelo poder do Altíssimo, enfim, esperando Jesus. Aqui se cumpre a profecia, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. Enfim, José desperta do sono, recebe sua esposa,
Aquele menino se chamaria Jesus, que significa Salvador, como diz o texto, meus irmãos, aqui no versículo 25. José, filho de Jacó, da genealogia de Davi, noivo de Maria, sonhando se casar, esperando o grande dia, desposado e amando a sua esposa, tudo preparado para o casamento. De repente, uma bomba, uma notícia: Maria aparecendo grávida, sendo justo, quer abandoná-la secretamente para que ela não seja apedrejada. Meus irmãos, Deus não deixa. Deus tem uma história para eles juntos. Deus tem ainda, meus irmãos, uma caminhada enorme. Deus tem ainda, meus irmãos, surpresas na vida desses três. O que acontece ali é obra do Espírito Santo. Está feita, meus irmãos, a anunciação. Mas é interessante quando você analisa, meus irmãos, e aí eu quero que você continue pensando em José para você pensar na sua vida. O que você acha que a cabeça do José trabalhava? Você já pensou um pouco nisso? Tem gente que não gosta, meus irmãos, mas é interessante você permitir que a sua imaginação cresça, apareça, seja fértil, meus irmãos, enquanto você escreve essa biografia de vida que nós nem valorizamos tanto. José, meus irmãos, vê Maria crescer. José, meus irmãos, está ao lado da sua esposa. José assume, meus irmãos, toda a paternidade dessa criança gerada. Você vê que não tem boato aqui, não tem nada, meus irmãos, contra Maria. Não tem, meus irmãos, um falatório sobre a vida dessa mulher. Não tem, meus irmãos, porque do lado dela tem um homem justo, tem um homem íntegro, tem um homem que acata, tem um homem que aceita, meus irmãos, claramente o desígnio de Deus, soberano e providente, sobre a vida de uma mulher. José do lado. Mas aí a mulher, e quem já viveu essa experiência, né? É bonito demais mulher grávida. Eu vibro, meus irmãos, quando eu vejo mulheres grávidas, e de vez em quando eu estou passando a mão na barriga de uma mulher aí. Eu louvo a Deus, meus irmãos, por esse ministério tão bonito que Deus dá à mulher. Aí eu fico imaginando Maria crescendo, crescendo. Agora grávida já de perto de mais de 8 meses. E aí, meus irmãos, vai acontecer o nascimento. Só que nesse contexto de se preparar, meus irmãos, para o nascimento, há um edito, meus irmãos, há uma convocação, há um decreto estabelecido. César, meus irmãos, Augusto, convoca a população para o recenseamento. Capítulo 2 de Lucas, foi publicado um decreto de César Augusto, e a população tem que recensear. Eles estavam na Galiléia. Quem conhece Israel, meus irmãos, vibra com essas histórias, né? Aqui você está em Nazaré, e você tem que subir, meus irmãos, em direção a Jerusalém, e do lado Belém. São 150 quilômetros, meus irmãos, ali, num animal de carga, uma mulher de mais de 8 meses. Se você quiser fazer esse teste, arranja, quem está grávida aqui, tem mulher grávida aqui de 6 meses, tem uma aqui que já está... Eu vi ela outro dia, está com 8 meses, né? Faz um teste, arranja uma mula e anda 50 quilômetros nessa mula. Você vai sair dali para o hospital, não tem jeito. Agora imagina Deus trabalhando aqui, meus irmãos, permitindo que 150 quilômetros sejam de deslocamento para ir na cidade para o recenseamento. Quirino era o governador da Síria. Era obrigatoriedade. José, meus irmãos, ele tinha que ir para a cidade de Belém, porque ele era da casa e da família de Davi, ele pertencia à genealogia, ele fazia parte da história de vida do rei Davi, e ele, meus irmãos, sai da cidade de Nazaré com a sua esposa, como diz o versículo de número 4 aqui, meus irmãos, e vai para Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se. A fim, meus irmãos, de ser colocado ali no cadastro do contribuinte, para não ter lesão de imposto de renda, para não ter atraso, meus irmãos, enfim, das cobranças que eram feitas de uma forma muito fácil, meus irmãos, entre o povo judeu. E o que acontece? O nascimento. Eu queria que você entendesse e atentasse, meus irmãos, para esse fato. De quem que é o filho? De Deus. De quem que é a história? De Deus para a vida do homem. Sobre quem pesa toda a responsabilidade dessa história? Sobre Maria e sobre José. E agora, meus irmãos, vamos para Belém. Chega em Belém, cidade pequena, pequena até hoje, poucos os lugares de hospedar, as casas hospedavam pessoas, aí de repente, meus irmãos, Maria ali, o que você acha que Maria começou a dizer ali, né? Maria, né, como mãe de Jesus, né, não abriu a boca, sou forte, conversa, meus irmãos, mulher reclama em qualquer lugar.
Mulher quando está com dor, ela reclama em qualquer lugar. E se ela entrou em trabalho de parto, ela teve dores. A bolsa, meus irmãos, estoura. Enfim, chega o dia, o nascimento da criança, meus irmãos, está designado por Deus e vai acontecer. E eu queria que a gente nunca se coloca nesse lugar, eu estou querendo que você se coloque no lugar de José. É José, meus irmãos, que é surpreendido quando está casando, a mulher aparece grávida. Ele é surpreendido, meus irmãos, e convencido, e ele fica com a esposa, está cuidando da esposa, e agora de repente, recenseamento, vão para outra cidade, 150 quilômetros de mulinha, enfim, cansados, chegam ali, meus irmãos, a mulher entra em trabalho de parto. Que luta que deve ter sido o coração. Eu não sei se José tinha um temperamento como o meu, meus irmãos, ou como muitos daqueles homens que estão aqui, mas ele pode ter perguntado: Deus, o filho não é teu, a história não é tua, não dá para fazer diferente, não dá para o Senhor, enfim, abrir nessa cidade de Belém um hotel, enfim, um Ibis da vida, alguma coisa que receba a minha esposa com o teu filho. A gente não vê José reclamando, meus irmãos, mas vocês acham que José não pensou em nada? José simplesmente era um jumento que não tinha cabeça. Ele deve ter se preocupado, ele deve ter vivido uma luta de alma muito grande, ele deve ter feito interrogações, ele deve ter vivido aquele momento, meus irmãos, pesado. Enfim, bem, estou passando mal, está na hora de nascer o neném, bem, para onde que nós vamos? Batendo de porta em porta, tem lugar, e não havia lugar nenhum. Aparece um sujeito, e esse sujeito diz: olha, eu tenho uma estrebaria. Quem já foi em Belém sabe disso, nós visitamos várias lá. É comum aquelas locas enormes de pedra, onde se enchia de animais, colocava-se uma cerca na frente, e pessoas dormiam ali de vez em quando. Aparece, meus irmãos, alguém que tem um cantinho, alguém que deixa Maria e José ficar naquele lugar, né? É uma estrebaria. É uma loca de pedra, meus irmãos, onde colocavam-se animais, jumentos, ovelhas, comida, feno. E ali Jesus nasce. Ali o primeiro choro desse menino que vem transformar completamente a humanidade e salvar a cada um de nós. Ele nasce, meus irmãos, cercado de misérias, cercado de pobreza. O primeiro ar que ele respira é o cheiro fétido de urina, de cocô de animais e de comida de animais. O texto não diz que, alguns nós inventamos às vezes dizendo, né, ela deve ter sido ajudada pela mulher da estalagem, mas o texto diz que quem enfaixou Jesus, meus irmãos, foi Maria, enfaixou, enfim, ela não teve ajuda, sozinha. Ela simplesmente vive, meus irmãos, esta sina, essa dor, esse momento esfuziante, esse momento maravilhoso, enfim, de trazer a vida dessa criança. A Bíblia não fala que José ajudou porque era proibido, o homem não podia ter contato com a mulher, enfim, no legalismo da lei, nesse momento, meus irmãos, em momento nenhum. Então, eu fico vendo aqui, meus irmãos, José vivendo essa crise também. Essa crise, quem sabe perguntando: Deus, o filho não é teu, não tem jeito de se arranjar um lugar, não podia ter sido uma coisa que traz menos temor ao coração, tanta luta. O plano é seu, Senhor, a ideia é sua, porque estrebaria. Não é uma criança qualquer, Deus, é o teu filho, é a tua história, é o teu legado, é a mudança que o Senhor promete. Analisa, meus irmãos, talvez você nunca tenha pensado, mas analisa o carpinteiro. Quem conhece carpintaria aqui sabe, eu fico vendo José, meus irmãos, ele é todo certinho, né, fazendo as talhagens, os encaixes, para ele tudo tem que funcionar, vai fazer uma cadeira, uma mesa, tem que funcionar, tem que encaixar, tudo na vida dele, meus irmãos, foi trabalhado nos encaixes, porque ele é carpinteiro. Eu faço as coisas se encaixarem, Deus, eu meço as bordas, eu uso o prumo, eu meço várias vezes a madeira antes de cortar, eu gosto de ter planos. Mas quanta surpresa, Deus! Não tem nada detalhado nessa história, é tudo surpresa, é tudo coisa assim que extrapola a racionalidade e a mente.
Eu vejo José, meus irmãos, pensando, eu sei que não sou eu que estou montando, eu sei que nesse momento eu sou apenas ferramenta em tuas mãos, esse projeto é teu. Meus irmãos, uma coisa que eu pratiquei para a minha vida aqui, e enquanto eu fazia essa biografia de José, eu queria que você pensasse, quantas vezes nós ficamos olhando para um céu escuro, quantas vezes ficamos olhando, meus irmãos, para céus sem resposta, quantas vezes ficamos olhando para situações onde as respostas ainda não chegam, e José está lidando com quem aqui? Com Deus onisciente, com Deus onipresente, com Deus onipotente, com Deus providente, com Deus soberano, aplicando para a nossa vida. Muitos de nós, meus irmãos, já sabe o que é atravessar um monte procurando luz. Muitos de nós sabemos, meus irmãos, o que significa deslocar às pressas, muitas vezes, buscando um pronto-socorro na madrugada da vida. Muitos de nós já vivemos, meus irmãos, a sina de viver horas e horas num acostamento de estrada onde não passa ninguém, e eu simplesmente parado com o carro quebrado. Muitos de nós, meus irmãos, já visitamos gramados bonitos onde pisamos em cima, e ali estão enterrados sonhos, famílias, carinhos, histórias, marcas na nossa vida. E agora, José? Ah, meus irmãos, você está diante de um José que obedece. Você está diante de um José que obedece, meus irmãos, quando não tem o que explicar. Você está diante de um José que foi Deus quem envia, Deus quem escolhe, Deus é quem traça a sua vida, e Ele não escolhe nada. Ele não escolhe, meus irmãos, nada. Ele não consegue casar como ele sonhou, ele não consegue, meus irmãos, se relacionar e viver como ele pensou, não tem jeito. Ele vai viver o desígnio de Deus completo sobre a sua vida. Na vida de José é obedecer, na vida de José é confiar, na vida de José é depender. Anunciação, nascimento. Ah, quanta festa! Gente, quanta festa! Os anjos aparecem, é o Filho de Deus nascendo, glória a Deus, nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ah, meus irmãos, toda uma alegria nos céus, há uma alegria na terra, há uma presença gritante, porque o Filho de Deus chegou. Pastores chegam, adoram, vibrando, mas eu quero que você enxergue José. Enxerga José, porque quem sabe você se parece com ele, quem sabe você não tem um pedigree tão alto como você gostaria de ter, quem sabe você gostaria de ter pedigree de Salomão, mas você só tem de José, quem sabe você gostaria de ser alguém um pouco mais inteligente, mais capaz, mais nutrido, mais abençoado, mais afeiçoado em algumas coisas, mas Deus te fez como você é, com a sua imaginação, com a sua capacidade, com seus limites, e simplesmente na história da sua vida, Ele vai escrever soberanamente, providencialmente, todos os quesitos que Ele quiser para a glória dEle, e olha gente, não tem como mudar isso. A gente não vê José reclamando, glória a Deus, anunciação, nascimento. E o último texto que eu li, fuga. Eles ficam, meus irmãos, ali cerca de 80 dias. O tempo, meus irmãos, da purificação da mulher pós-nascimento, até que ela pudesse ter contato no templo. Primeiro, meus irmãos, ele foi levado ao 8º dia, isso era necessário, mas depois, meus irmãos, para ter contato com outras pessoas, 80 dias se passariam. E nesses 80 dias, meus irmãos, que se passam, enfim, alguns fazem aí um cálculo um pouco maior, o fato é que vão aparecer pessoas ali dizendo, vimos a estrela e viemos adorar. Aí o que o Herodes fez? Opa, o que está acontecendo? Ah, nasceu o Salvador, nasceu o Cristo, nasceu o Messias. A fuga
para o Egito. Os magos partem, o anjo do Senhor aparece para José em sonho. Ah, meus irmãos, se José não acreditasse em sonho, e diz: pega o menino, sua mãe, e foge para o Egito. São só 500 quilômetros. É mais uma caminhada, é mais uma viagem, é mais uma marcha. Fica lá até que eu te avise, porque senão Herodes vai procurar o menino para o matar. Fugir. Anunciação, nascimento, fuga. Por 2 anos. Enquanto José caminha para o Egito, meus irmãos, e devem ter sido uns 40 dias de caminhada. Muita gente já fez essa caminhada também ali, esse passeio, né, de carro, claro. Por 2 anos, ele vai ficar longe das suas ferramentas de carpinteiro também. Alguns afirmam que tinha a ver com pedreiro também. Ele vai ficar longe da sua cidade. Não há como voltar, meus irmãos, para a sua terra. Não se fala nada acerca desse homem, meus irmãos, simplesmente um homem obedecendo, um homem cuidando da esposa, um homem cuidando do filho de Deus. Depois de 2 anos, ele volta com a sua esposa e com o menino. Agora podem voltar para Nazaré, porque a profecia se cumprindo acerca do menino, porque ele será chamado Nazareno. E aqui eu vou terminando, meus irmãos, essa biografia dizendo: não se fala mais nada dele. Anota isso. Você que às vezes reclama de você, da história que você escreve da sua vida. Sua esposa fica famosa. Você conhece uma mulher mais famosa do que Maria? Você conhece? Não tem. Não é Gisele Bündchen, não. É Maria. Não tem no planeta, meus irmãos. Não tem no planeta uma mulher mais famosa. Estou usando a expressão famosa de propósito. Não tem uma mulher mais bendita, não tem uma mulher mais bem-aventurada, mas não tem uma mulher, meus irmãos, com fama, boa fama e nome do que Maria. Não tem, não tem. Qualquer lugar do planeta você vai ouvir falar alguma coisa sobre Maria, mãe de Jesus. E do filho? Se a mãe é famosa, e o filho? O filho é filho de Deus, o filho é o teu Salvador, o filho é teu Senhor, o filho é Jesus bendito, é aquele que lava e purifica a nossa vida dos nossos pecados. Esse Jesus bendito, meus irmãos, o nome dele percorre tribos, nações, raças, povos, línguas no planeta inteiro. Existem pelo menos mais de 200 países, meus irmãos, especificamente. Depois milhares de etnias, meus irmãos, que conhecem o nome, que conhecem o pronome, que conhecem o sobrenome, que conhecem a glória, que conhecem a fama desse bendito Jesus, nosso Senhor e Salvador. A mãe, famosa. O filho, Senhor, Salvador, como Deus planejou, nosso Senhor e Salvador. E José? E agora José? José aparece mais uma vez quando o filho está com 12 anos, vai no templo, eles estão voltando, os meninos se misturavam, né? Os pais colocavam as crianças todas na frente, né? Várias crianças misturadas, e eles tinham certeza que Jesus estava para frente. Aí Jesus, na sua peraltice religiosa, intelectual, bendita, buscando a sabedoria, buscando conhecer, meus irmãos, e discutir as escrituras, ele vai para o templo. E de repente eles percebem que Jesus está perdido, volta e ele vai dizer, né? Mas meu filho, mas o que aconteceu? Convinha eu fazer as coisas do meu pai, convinha eu estar falando das coisas do meu pai. Então pega ele de volta e leva para casa. O que você vê mais falar de José? Nada, nada, nada. A gente não sabe como José morreu, gente. Inventar também não é bom. Mas eu queria que você pensasse. A mãe viu o ministério do filho. A mãe andou do lado do filho. A mãe viu a glória do filho. A mãe viu a beleza do filho. A mãe reconheceu o filho como Senhor e Salvador.
A mãe caminhou com o filho até a cruz. A mãe, meus irmãos, caminhou e depois Jesus entrega, né, Maria para João, né? E a história diz que ela vai morar em Éfeso até a sua morte. E José? E José? O fato é que José morreu antes dos 30, porque se José fosse morrer depois dos 30, ele não ia ficar morto, né? Ele morreu e Jesus falou: levanta, pai, chega de moleza, vamos embora, levanta. Ele não ia morrer, não. Jesus não viu nem Maria morrer e não ia ver José, mas é interessante que ele morre antes de Jesus começar o seu ministério. Jesus ainda não vivia, meus irmãos, o seu ministério. Como é que ele morreu? A Bíblia não fala. Onde ele morreu? Provavelmente em Nazaré. Eu estou levantando isso, gente, para que você, quando começa a reclamar da vida, quando você começa a reclamar, Deus, eu não aguento mais só mudar minha vida, meus planos, a gente planeja água, vem vinho, a gente planeja vinho, vem água, que você, que gosta muito de olhar, né, para Abraão, como eu queria ser como Abraão, Isaac, Jacó. Dá uma olhada em José. E anota uma coisa, não tem redenção também sem José, não tem. Você já pensou nisso? Porque se José pegasse a mulher e falasse, ó, está inventando essa história aí, ó, pode matar, pode apedrejar. Não, gente, aqui está um sujeito que obedece, que crê, e aquilo que Deus fala ao coração dele é regra, e eu queria que você anotasse isso. Deus grita para a sua vida pela palavra, todo dia, todo dia, todo dia, deixa Deus guiar a sua vida pela palavra. E se você hoje se sente aquém, meus irmãos, hoje esses comparativos são nojentos, hoje se faz muito comparativo. É claro que enquanto eu prego aqui, meus irmãos, tem milhões de pastores que pregam melhor. Enquanto você assiste aqui e participa do culto, meus irmãos, tem muita gente com mais pedigree do que vocês, ouvindo pastores pregar, e nós vamos fazendo esses comparativos, mas eu queria que você anotasse uma coisa, Deus tem uma história para a sua vida, é Deus quem escreve a história da tua vida, se submeta a essa vida que Deus te dá, deixa Ele escrever essa história, e essa história pode ser bendita, riquíssima, essa vida pode ser com poucas interrogações, mas Deus pode escrever uma história na sua vida, com muitas interrogações, com muitos percalços, com muitas lutas, com muitas adversidades, com muitos problemas, com muitas inquirições, como ele fez com José. O que José escolheu? Nada, a não ser obedecer, depender, confiar. Não fala como faleceu José, mas alguém tem dúvidas que José deve ter falecido nos braços de Jesus e de Maria? A Bíblia não fala, mas eu posso pensar que ele morreu acolhido. Você tem dúvidas hoje? Você tem angústias? Você tem sonhos inacabados? Agostinho fala assim de José: esse é um homem que a gente vê nele fidelidade, simplicidade, humildade, obediência. E ele diz: o pai adotivo de Jesus entrou mudo e saiu calado, mas deixou o Salvador pronto para começar a sua missão. Anota isso. A gente sabe que não tem Jesus sem Maria, mas não tem família sem José. Quem sabe você não vai ser parecido nunca como Maria, e nem como Abraão, mas quem sabe você tem a aparência de José, que planeja e não acontece como você gostaria, que caminha, mas em plena obediência àquele grito desse Deus, providente e soberano. E agora José? Valorize um pouco mais a partir de hoje, a biografia desse homem, que a gente quase não fala dele, e pouca gente prega sobre ele,
porque para pregar tem que ser biográfico. Que Deus abençoe vocês. E eu espero que tenha muita gente aqui que tire hoje lutas, dúvidas, inquirições, perturbações, e deixe Deus reger sua vida. Obediência, dependência, confiança. Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé. Vamos cantar, gente. Eu queria orar com a igreja. A gente está com a Janete no hospital. Janete está com pancreatite.